Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da palavra de Deus e agradecer a Deus por iluminar os nossos caminhos, porque a palavra de Deus ilumina os nossos passos e clareia os nossos caminhos. Com a palavra de Deus nós temos o norte, uma direção, um direcionamento. Quando uma pessoa ela está com dúvidas na sua família, no seu trabalho, e ela vai orar a Deus, Deus sempre fala com seus filhos, fala através da sua palavra. O que eu acho incrível, é lindo demais e e dá muita segurança, é que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente escuta, a gente lê a palavra de Deus, a gente pode ler a mesma palavra várias vezes. Ela sempre mostra um significado a mais. Ela sempre vai abrindo a nossa mente. É diferente de outras coisas, outros livros. Você lê um livro, mas quando você lê um livro, você já sabe a história, e depois, se você for ler o livro novamente, você já vai saber de tudo. Só que a palavra de Deus, ela tem a sabedoria maior, né? O livro, a Bíblia, ela é milenar. Então, quando a gente vê, o que eu acho muito incrível, falando assim bem normal, é que muda o sentido. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, que eu leio a palavra de Deus, eu vejo algo diferente, às vezes na mesma palavra. No mesmo, a vida de Davi, as coisas que Davi passaram. Cada dia, com cada um dos heróis da fé, a gente aprende muito o que Deus colocou nesse livro para iluminar as nossas vidas. Olha o que diz no Salmo 119, no versículo 105 ao 108. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Olha que coisa maravilhosa. Davi falou, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E é para as nossas vidas, até hoje. E vai ser assim, será para sempre. A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Ninguém tropeça quando está seguindo o que Deus fala e sendo obediente. Meu irmão, minha irmã, nunca pense que as bênçãos vêm só assim, com facilidades, com coisas simples, fácil demais. As coisas de Deus, elas são o reino de Deus, nós temos que lutar por ele. As coisas, as famílias, aí tem pessoas que falam, nossa, mas por que uma pessoa que busca a Deus às vezes passa por tanto sofrimento? Olha o que ele falou aqui. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Aí ele pede, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Porque o que Deus promete, Davi sabia que ele cumpria. E nós sabemos que o que Deus promete, ele cumpre. Então, devemos pedir a Deus para nos ensinar a sermos obedientes à vontade dele. Porque se você é obediente a Deus,
você passa isso para o seu filho, você passa isso para a sua filha. Uma filha que está namorando, passa o exemplo para o namorado. O namorado pode passar esse exemplo de obediência para a namorada e assim vai formando de geração em geração. A obediência a Deus é o que faz com que tenhamos proteção e as bênçãos de Deus. Não se pode falar de um evangelho sem ter obediência. A obediência faz parte das nossas vidas. Você vê que quem obedece à lei dos homens não mata, não rouba, como é que fala, meu Deus do céu? Não levanta falso testemunho, porque é crime perante a lei dos homens também. Se uma pessoa levantar falso testemunho e ela for para um tribunal de júri, ela pode ser presa ou ela pode ser processada. Então, assim, temos que ter obediência às leis de Deus. Isso tudo está na Bíblia, está nos mandamentos de Deus. Então, quando a gente, cada dia, melhora a nossa vida, a gente está mostrando para quem vive com a gente, olha, nós precisamos melhorar aqui. Nós precisamos, porque nossa família, abaixo de Deus, primeiro a nossa saúde. Primeiro Deus, abaixo de Deus a nossa saúde. E depois a nossa família. E para ter uma família, hoje em dia, unida, dá muito trabalho. Ninguém se engane. Porque as redes sociais, elas levam as crianças e os jovens a aprenderem coisas que podem tirar do caminho de Deus. O que é o caminho de Deus? Uma vida próspera, porque uma pessoa que vai usar drogas, ela está destruindo a vida dela. Uma pessoa que sai do caminho de Deus vai beber com os amigos. Quantos jovens já perderam a vida dentro de um carro porque saíram de uma balada e os pais achando que estava tudo bem, de repente a triste notícia. Então é isso, sair do caminho de Deus é isso. As pessoas pensam que servir a Deus é viver agora só orando e sem viver nada de bom na vida. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que o povo de Deus cresça, tenha prosperidade, porque é isso que nosso Pai quer. Deus não se agrada de ver filho com conta atrasada, brigando em família, porque as contas em atraso às vezes dá briga na família. Deus quer paz na família, Deus quer o amor. Agora, o inimigo das nossas almas, a gente não pode se enganar, porque quando tem uma brecha, quando alguém está fazendo algo errado, ele vai lá e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Então, ele fala, ele acusa, e a pessoa está dando brecha e ele pode mexer naquela família. É por isso. Então, não podemos achar que fazendo as coisas de qualquer jeito, eu dou um jeitinho aqui, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o inimigo das nossas almas fica tentando as famílias para se destruir. Então, abra os olhos. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, para tirar toda pedra de tropeço do nosso caminho. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, ele abre horizontes, ele começa da norte para as nossas decisões. A gente não toma decisão errada, porque muitas pessoas, elas ficam cegadas pelo inimigo e tem que orar e pedir visão para Deus, visão aberta de qual decisão tomar. Ilumina, Senhor, os meus passos. Ilumina, Senhor. Ilumina e clareia o meu caminho e o caminho da minha família, para que a gente não erre, para que a gente não caia em um buraco, para que a gente não vá para o fundo do poço. Deus não permite. Quando você obedece, apesar de todo o sofrimento, mas Ele está lá, preservando a vida, preservando a família,
mesmo passando por problemas, porque não está fácil, como eu falei. A internet, o mundo de hoje, está muito assim, ó. Ah, você não tem coragem de fazer isso, meu irmão, porque você é bobo, porque você é tola. É assim que se fala hoje. Aí começa a desafiar a coragem. Às vezes é de um marido para sair, falar, você está passando isso com sua mulher em casa, estão brigando, ela não está te valorizando, também você dá moleza para ela. Aí às vezes a mesma coisa fala com a esposa, porque pega no momento fraco da família, aí começa, aí às vezes acaba numa separação. Está repreendido em nome de Jesus. Às vezes é com os filhos, às vezes um pai, uma mãe está tão estressado que fala o que não deveria com o filho. Como é hoje o dia da família, devemos orar pelas nossas famílias, devemos pensar até 1000, todas as vezes que for tomar uma decisão que for muito severa, muito forte, conversar com Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus e pedir livramento, porque olha o que ele fala, Davi fala, passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa, aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Quantas vezes a gente recebe livramento, as nossas famílias no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. É Deus livrando. Às vezes a gente vê o livramento. Deus mostra o livramento. E às vezes a gente não vê. E Deus está livrando. Que Deus aceite as nossas orações. Que Deus aceite os nossos louvores. Que Ele aceite as nossas ofertas, o nosso coração e perdoe os nossos pecados e abençoe e proteja as nossas famílias, a nossa saúde, proteja, livre de vírus, de bactérias, de doenças graves, que o Senhor proteja cada lar, que o Senhor envie seus anjos poderosos e proteja do ventre da mãe, da grávida, até ao que tem 100 anos, que o Senhor nos proteja em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de toda maldade humana e espiritual e nos livre de toda tentação, de tudo que não vem de Deus, que o Senhor afaste das nossas vidas, afaste das nossas famílias, afaste dos nossos animais, proteja os animais, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço por toda a vida, Pai, toda a vida, até daqueles que estão afastados de Ti, que o Senhor tire as vendas dos olhos espirituais, assim como o Senhor tirou da vida de Paulo. Traz o filho que está afastado de Ti, Pai, para se arrepender. Traz, Senhor, todo aquele que está cegado pelo inimigo, coloca, Senhor, coloca na Tua santa presença, Pai, conforme a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. E é em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, entra com provisão nas nossas vidas, nas finanças, na saúde, nos casamentos, relacionamentos de pais com filhos, abre portas boas, fecha portas erradas, aquele que vai no médico, que o Senhor coloque o médico certo, a medicação certa, para cura, Pai, para a glória do Teu nome, não é para a minha, não é para de ninguém, é para a glória do Teu nome. Usa Teus servos, Senhor, para livrar as famílias de palavras de maldição, que nas nossas orações o Espírito Santo de Deus leve ao Teu trono, Pai, que chegue no trono da graça os pedidos dos Teus filhos, de todos os que escutam essas orações, dos mais necessitados de vós, seja onde for, onde tiver sofrimento, Pai, leva a Tua paz, leva a Tua alegria, Espírito Santo, leva o amor nos lares, protege, acampa Teus anjos, faz cair por terra
toda cilada do inimigo na vida dos teus filhos e filhas. Vem com provisão, Senhor, provisão de alimento, provisão, muita fartura, fartura de amor, de abraços, de beijos, de respeito, de gratidão a Deus, que o marido agradeça pela sua esposa, que a esposa agradeça pelo seu esposo, que os filhos vejam a união do casal, que o casal seja feliz com as vitórias dos seus filhos, porque Deus está agindo, protegendo o teu propósito, Pai. Eu creio na tua proteção pelas famílias, pelo teu povo, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Já agradecendo tuas bênçãos, teus milagres, tua proteção nas tuas famílias, Pai. Somos teus filhos e filhas, Pai, necessitados do teu amor, do teu perdão e da tua provisão. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.